Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está aqui com material bem rico, umas transcrições de estudos bíblicos, sermões também, que olham para a fé, sacrifício, chamado divino. Isso, usando figuras como Moisés, textos de Hebreus, Gálatas, parábolas de Jesus. Exato. E as fontes vão fundo em algumas palavras gregas, sabe? Para buscar um significado mais profundo. Então, a ideia é explorar juntos o que essas análises, o que elas trazem para a gente. Vamos lá. Bom, começando lá por Hebreus 11, né? As fontes dão um destaque grande para a escolha de Moisés. Ele basicamente abre mão de ser neto do faraó, prefere sofrer junto com o povo dele. Aham, e o ponto que ressaltam muito é esse opróbrio de Cristo. Ele ter valorizado mais essa desonra, digamos assim, perante o mundo, do que toda a riqueza do Egito. Porque ele estava de olho na recompensa lá na frente, né? Exatamente, olhando para o galardão. E aí ele sai do Egito sem medo da cólera do rei. A palavra no grego que aparece aí é taimos. Taimos. E o que as fontes dizem sobre ela? Então, elas exploram taimos não só como uma raiva comum, sabe? Mas como uma fúria, uma paixão muito intensa que ferve rápido, meio explosiva mesmo. Entendi. Quase uma fúria real, né? Isso. E a interpretação que dão é que a fé do Moisés, essa coisa de ver aquele que é invisível, foi o que deu a ele a capacidade, a força para superar o medo dessa ira tão forte do poder humano. Faz sentido. E é interessante que mesmo falando das falhas dele, né, como quando ele matou o egípcio, as fontes ainda o colocam como uma testemunha de Cristo, mostrando essa perspectiva de redenção pela fé, apesar de tudo. Legal essa visão. E essa fé que supera o medo, ela acaba conectando com outro conceito que as fontes exploram bastante: o sacrifício, associado à raiz grega tsio. Sió, sim, que significa sacrificar, imolar ou até mesmo abater, matar. E um exemplo que eles citam é a parábola das bodas, lá em Mateus 22. Os bois cevados foram abatidos, tió, para a festa. Exato, para o banquete. Mas aí vem a pergunta: quem são os convidados dessa festa? A palavra para convidar, para chamar, é kalel, né? Isso, Kalel. E as fontes fazem uma ligação interessante. Pegam essa parábola e conectam com Lucas 5, quando Jesus fala que não veio chamar Kalel os justos, mas sim os pecadores. Tá, boa conexão. E isso, segundo a análise, desemboca lá em Romanos 8, naquela ideia de que os predestinados também foram chamados, Kalel, justificados, glorificados. E sobre a predestinação, o que essas fontes dizem? Como elas interpretam? Olha, a leitura apresentada nesses estudos não é aquela de uma escolha, assim, arbitrária de Deus, sabe? Ah, esse vai salvar, esse não. É mais ligada à presciência dele, ao conhecimento antecipado de quem responderia a esse chamado, a esse Kalel. Entendi. É uma perspectiva diferente. E na parábola das bodas, os primeiros convidados recusam, né? Aí o convite vai para outros. Pois é. E a interpretação comum nessas fontes é ver aí uma alusão à rejeição por parte de muitos ali na época de Jesus e essa abertura do convite para os gentios. E mencionam também a ideia de um remanescente que aceitaria depois. Sim, falam disso também. E conectam com Atos 10 e 11, a visão de Pedro, aquela ordem mata e come, que usa o verbo tio. Ah, usa tio ali também. Usa. E a interpretação que trazem é que aquilo era um símbolo para o Pedro aceitar os gentios na fé. Tipo, derrubar as barreiras que existiam. Que interessante essa leitura do tio nesse contexto. É fascinante, né? Porque mostra um contraste. O ato de sacrificar, tiron, é visto de forma positiva no banquete, ou no sacrifício supremo de Cristo, o nosso cordeiro pascal imolado, tiron, como Paulo diz em 1 Coríntios 5. Certo. Mas, por outro lado, em 1 Coríntios 10, tem o alerta contra sacrifícios a demônios. E as fontes sugerem que isso não é só sobre rituais antigos, pode incluir idolatrias de hoje, colocar coisas, pessoas, lugares no centro, exigindo o nosso sacrifício. Uma aplicação bem atual. Sim, e aí entra a parábola do filho pródigo, que também usa Turon, quando o pai manda matar o novilho para celebrar a volta do filho. É um quadro lindo do amor redentor de Deus, né, que contrasta totalmente com a raiva, a autojustiça do irmão mais velho. Pois é. E essa centralidade do sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascal, Turon,
As fontes conectam muito com 1 Coríntios 5,7, né? Aquela ideia de lançar fora o fermento velho. Exatamente. O fermento velho, interpretado como hipocrisia, falsos ensinos, para poder ser massa nova. Porque Cristo foi sacrificado, Taio, por nós. E isso ajuda a gente a entender melhor aquela lista de Gálatas 5, separando as obras da carne, como as iras, que é aquele taimos de novo, né? A fúria. O taimos. E também as discórdias. A palavra ali é eritéia. As fontes ligam eritéia com partidarismo, espírito de facção, sabe? Como aparece em Romanos 2,8 também. Discórdia como partidarismo. Interessante. Diferenciando isso tudo da vida guiada pelo Espírito. Exato. Separando bem as coisas. Bom, então tentando amarrar um pouco nossa conversa sobre essas fontes, a gente viu a fé de Moisés superando a ira, o taimos do rei, exploramos os sentidos de sacrifício, taio, e o chamado kaleo. Vimos como as parábolas e a visão de Pedro são interpretadas para mostrar o amor de Deus no sacrifício de Cristo. Isso, e a mensagem principal que parece emergir dessas análises é que a fé nesse sacrifício é o caminho para a salvação e para uma vida transformada, livre daquele fermento velho, da falsidade e também dessas divisões da eritéia. Pois é. E pensando nesse quadro todo que as fontes apresentam, né? Parece que os textos insistem muito na importância da gente discernir para onde a nossa devoção, os nossos sacrifícios estão realmente indo. Se a gente considera essa distinção que eles fazem entre a adoração verdadeira, que nasce do sacrifício de Cristo, e os sacrifícios que são vãos ou até para demônios, para ídolos, fica uma pergunta, né? Uma reflexão baseada nessas fontes para a gente. Que altares, que ídolos, talvez mais disfarçados do nosso tempo, poderiam estar, assim, sutilmente exigindo nosso sacrifício hoje e talvez nos desviando do centro dessa mensagem toda?